Fala sócio, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar e vou te trazer aqui, faz parte de uma série de vídeos que eu vou trazer sobre uma carteira de investimentos que eu vou montar. Essa carteira de investimentos que eu vou montar é uma carteira de investimentos que vai ser pública, né? Que a gente vai focar no recebimento de dividendos, que são participações do lucro de algumas empresas. Então, eu vou mostrar para vocês como eu seleciono boas empresas, né, pagadoras de dividendos, que vão me trazer no futuro uma independência financeira, né, que é não depender exclusivamente do meu trabalho. Então, hoje eu trabalho, né, então tem alguns negócios que a gente também acabou criando nesse meio caminho. Então, eu já tenho renda ativa e eu vou transferir parte dessa renda ativa para renda passiva. Então, eu vou comprar participações em outras empresas, sempre com a mentalidade de sócio, para que eu consiga receber essa renda passiva. Então, eu vou te mostrar um pouquinho de como eu faço isso aí, e aí no decorrer dos meses, né, dos anos, vocês vão conseguir ver aí de que forma eu vou construir esse patrimônio e espero que ele seja bem relevante aí, me traga bastante sucesso aí na frente, ok? Deixa eu te mostrar aqui na tela, mas antes de eu te mostrar na tela, se você gosta do conteúdo de investimentos, quer saber um pouquinho mais de que forma selecionar boas empresas, tem interesse nesse tipo de conteúdo, aproveite e já se inscreve aí no canal, que eu vou trazer muita coisa bacana aí nos próximos meses e nas próximas semanas, ok? E aí vamos deixar de enrolação, né? Vamos logo para o conteúdo. Mas antes de eu te falar sobre carteira de investimento, deixa eu te falar um pouquinho do porquê isso se tornou uma necessidade para mim, né? Para muita gente, né? Quando a gente para avaliar sobre previdência pública, né? A gente pensa logo no INSS, né? E sai aquela preocupação, né? Será que de que forma eu vou me aposentar? Será que realmente vai ter dinheiro para que eu me aposente? Será que esse dinheiro ele vai ser suficiente para minha aposentadoria? Será que o que é que eu vou fazer na minha velhice, né? Eu vou depender de outras pessoas, então eu vou ter essa independência. E essa preocupação rodeia a cabeça de todo mundo, né? Então, quando eu parei para pesquisar sobre esse tipo de assunto, o que é que me veio aqui? Veio esse gráficozinho interessante, que é do IBGE, que mostra que lá no ano de 1980, você tinha uma situação um pouco confortável, né? Que era aí de pelo menos 9 pessoas, né, ativamente trabalhando para gerar renda, né, para sustentar uma pessoa. Então, um aposentado, ele acabava recebendo o rendimento, né, dessas 9 pessoas e se aposentava. Só que no decorrer dos anos, o que é que veio acontecendo, né? Você teve aí a expectativa de vida, né, dessas pessoas idosas, né, foi aumentando, né? Então as pessoas estão vivendo mais, só que você teve uma queda aí na quantidade de pessoas, né? Então as famílias hoje tendem a ter menos filhos, né, com que fazem com que você tenha menos pessoas ativas trabalhando e sustentando uma base maior de pessoas. Então, teoricamente, aí no ano de 2060, entende-se que você vai ter aí, para cada um idoso aposentado, você vai ter somente uma pessoa e meia trabalhando. Então, o que é que te leva a pensar? Que ou essa uma pessoa e meia que vai estar trabalhando aí lá em 2060 vai estar pagando muito para uma pessoa que está aposentada, né, teoricamente, contribuindo para o INSS, ou você vai ter uma quebra desse sistema de previdência, tá? E aí, quando a gente olha sobre um pouquinho mais sobre como é que está, né, financeiramente esse sistema de previdência, a gente já sabe que tem um déficit, né? Então, hoje, em 2022, você já tem um déficit aí de pelo menos 253 bilhões nesse sistema de previdência. Então, esse déficit ele tende a aumentar com o passar dos anos, então isso me gerou uma preocupação e gera uma preocupação para todo mundo que busca entender um pouquinho mais sobre isso, né? Então, quando você para entender e buscar um pouquinho mais sobre isso, você vê que a sua previdência pública, né, ela não está garantida. Então, se você não parar agora, quando você é mais novo, né, para poder construir uma previdência própria, seja com ações ou uma previdência de uma outra forma, né, se ter algum tipo de garantia, você tende a não ter um futuro tão garantido assim, tá? E aí, quando eu parei para ver isso, eu decidi, não, eu vou construir minha própria previdência. Então, eu vou construir uma carteira de ativos, né, que vai me gerar renda passiva aí durante alguns anos, né? Então, eu parei para entender isso. E aí, você acaba tendo que fazer essa diferenciação, né? Pô, então, parei para refletir na minha vida e entendi o que eram os ativos que eu tinha na minha vida e os passivos. Então, o que é que eu tive que fazer? Aumentar minha coluna de ativos, né, sejam ativos de renda passiva ou de renda ativa, e reduzir os meus passivos, né, para que essa sobra que eu tenho de dinheiro seja direcionada para a compra de mais ativos que vão construir essa minha carteira previdenciária, né? Essa minha carteira de investimentos, tá? E aí uma das primeiras coisas que eu tive que fazer, né, tive que investir, foi investir em conhecimento, né? Conhecimento é a base de tudo. Então, tanto no meu trabalho como na minha vida pessoal, eu tento buscar conhecimento para que eu consiga ser e estar constantemente me aperfeiçoando, né? Então, hoje,
dentro do meu trabalho, procuro tentar absorver e aprender um pouco mais, né? Ter mais conhecimento para poder avançar no meu trabalho. Procuro também ter esse conhecimento voltado também para finanças, né? Para poder gerir bem o meu patrimônio. E aí, como eu falei no trabalho, né? Então no trabalho tem se tornado extremamente importante a gente continuar avançando, né? Nesse mundo que a gente está voltado de tecnologias e de novas tendências, né? É importante que você esteja constantemente se aperfeiçoando e buscando empreender dentro do seu trabalho. Então é importante que você não seja somente mais um dentro da empresa, você procure realmente se aperfeiçoar, gerar valor. Então, quando você gera valor para dentro daquela empresa, você acaba tendo esse retorno. E nada impede que você, no seu tempo livre, monte algum tipo de negócio. Então, muitas vezes você não vai conseguir estar ativamente dentro daquele negócio, mas você pode colocar sua esposa, né, o seu esposo, você pode colocar uma outra pessoa da sua confiança, pode colocar pessoas que possam trabalhar para você dentro desses negócios. Então você consegue gerar outros tipos de negócio, né, outros tipos de renda, mesmo não estando ativamente lá dentro. Então, parte disso é importante para que você consiga crescer a sua coluna de ativos e consiga fazer com que elas gerem mais renda. E aí um dos fatos interessantes também é que, além disso, além de você comprar e gerar novos tipos de negócio, gerar mais renda passiva, você pode pegar parte desse dinheiro e comprar ativos que te gerem renda passiva. Ou seja, você não precisará estar diretamente dentro deles para que eles consigam gerar renda. E aí, falando um pouquinho mais sobre a minha carteira de ações, né? Então a gente vai ter como objetivo nessa carteira de ações, né, se tornar sócio de boas empresas, né? Sempre com aquela mentalidade de sócio, de comprar boas empresas, né, num custo menor, e empresas que paguem aí, distribuam muito dividendo, distribuam parte do seu lucro para que a gente consiga reinvestir nessas mesmas empresas ou em outras empresas aí para poder gerar essa bola de neve positiva. Sempre focado também aí na diversificação, né? Então é importante que você entenda que a diversificação é importantíssima para tudo que você vai fazer, porque quando você deposita todo o seu dinheiro em um só ativo, se aquele ativo deixa de existir, você ficou no zero, tá? Então é importante que você saiba diversificar e saiba distribuir isso de acordo com o risco e o retorno, né, para cada tipo e classificação de ativo, para que você esteja protegido de qualquer tipo de adversidade. Então, se um desses ativos, quando você diversifica em vários tipos de ativos, mas quando um desses ativos dá algum problema, você tem ainda uma outra boa parte, não afetou diretamente tanto assim teu patrimônio. Então é importante que você saiba diversificar. E aí, um pouquinho mais sobre essa gestão de risco, né? Quando a gente está falando sobre investimento, né, na Bolsa de Valores ou em qualquer outro tipo de ramo, você tem sempre que pesar o risco e o retorno. Então, nunca enxergue somente o retorno. É importante que você saiba pesar, porque geralmente os ativos que têm um maior retorno têm um maior risco atrelado. Então, é importante que você saiba pesar isso e saiba colocar isso dentro da sua carteira de investimento de forma a não ter um grande risco. Tá? Então é importante. E aí, falando sobre os tipos de ativos, né? Então aqui nessa carteira de investimentos que a gente vai montar, que eu vou montar, é importante que você entenda que eu vou alocar isso em vários tipos de ativos diferentes, né? Sejam em ações, fundos imobiliários, renda fixa, ações nos Estados Unidos, fundos imobiliários que são REITs, que vai focar aqui em investir em diversas classes de ativos com riscos e retornos diferentes, para que a gente esteja protegido de qualquer eventual problema que venha a ter em uma classe de ativos. Estou trazendo de novo sobre risco, tá? É importante que você entenda que esse risco e retorno é importantíssimo que você tenha sucesso para que você não tenha um problema muito grande na sua carteira de investimentos. Entender também que em certos momentos desses ciclos de mercado, a gente vai estar rebalanceando a carteira de investimentos. Então, quando você tiver com uma classe de ativos que estiver com um risco muito grande ou estiver pagando um pouco menos, a gente vai precisar fazer um rebalanceamento desses ativos aí conforme o seu risco, o seu retorno, tá? Então, durante esses meses ou anos que a gente vai montar essa carteira de investimento, eu vou estar trazendo para vocês aqui de que forma eu vou levar em consideração esse risco, esse retorno e rebalancear essa carteira. Relacionado a tempo, né? Tempo é o fator primordial para essa carteira de investimentos, né? Então, como eu vou estar aportando mensalmente nessa carteira de investimentos, é importante que você vai ver no decorrer desse tempo os juros compostos tendo efeito. Mas o que você vai perceber? Que para esses juros compostos realmente fazer efeito, é preciso que você tenha paciência, né? Então, é importante que nesse primeiro momento você enxergue que os valores que eu vou estar aportando vão ser bem maiores, mas no futuro os valores que vão ser gerados desse juro composto vão estar bem maiores do que o próprio aporte. E isso você só consegue ver com o tempo, né? Tudo isso que você vai ver aqui
não é recomendação de investimento. Então é importante que você entenda que nenhum vídeo aqui no YouTube vai te trazer aquela dica premiada, né? A dica da ação que vai te deixar rico. É importante que você leve todo esse conhecimento que eu estou te trazendo aqui e outras pessoas trazem também aqui no YouTube. Entenda que como essas pessoas gerenciam suas próprias carteiras. Então é importante que você use esse conhecimento para poder se aprofundar nessas empresas, entender e aprender sobre outras empresas, sobre o mercado de investimento e procure tomar suas próprias decisões. Então é importante que você realmente pare para estudar e aprender e tome as suas próprias decisões. Falando sobre metas, né? Falando sobre metas, a gente vai gerenciar essas metas e medir essas metas como recebimento de dividendos. No primeiro momento eu vou estar aí mostrando um pouquinho para vocês como é que eu faço receber desses dividendos, como é que eu vou contabilizar esses rendimentos, mas a primeira meta que a gente vai buscar aí é R$300 mensais de dividendos, né? Então vou demorar alguns meses fazendo alguns aportes em algumas empresas e aí durante alguns meses vocês vão começar a ver esses rendimentos entrando e a primeira meta que a gente quer bater é R$300 por mês de dividendos, depois vai para R$600, então esse processo ele vai demandar um pouco de paciência e eu vou precisar deixar os juros compostos, né? Então eu vou reinvestir esses dividendos que eu vou estar recebendo para que eu consiga aumentar aí esses valores no futuro. E aí uma frase do Warren Buffett, né? Alguém está sentado na sombra hoje porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Então, reforçando de novo aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Sobre paciência, sobre constância, né? Então, é importante que você tenha paciência em relação a isso e comece o mais rápido possível a trabalhar aí na mentalidade, no mindset, de que você precisa montar uma carteira de investimentos, seja em bolsa de valores, ou seja em comprando imóvel, ou fazendo qualquer outra coisa, para que você consiga lá no futuro usufruir daquilo que você plantou hoje. Então, se esse conteúdo te agregou, te ajudou de alguma forma, aproveita e compartilha com alguém que você acha que vai fazer sentido para essa pessoa. E se você achou interessante, aproveita e se inscreve no canal para você poder acompanhar essa jornada aí de investimento que a gente vai montar aqui, ok? Obrigado e até a próxima.